Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Espere Brasilcast. Hoje, 6 de março, estamos finalmente no início do ano. Eu fiz aquela brincadeira aí na divulgação, mas aquela frase famosa, né? O ano começa depois do carnaval. É ou não é? Deixa eu tirar aqui o nosso amigo que está concorrendo conosco. Francisco, bom dia. Renato Concórdia, Gustavo Costa Silva, Samira, Rogério Gouveia, obrigado por prestigiar aqui o nosso trabalho. A semana foi marcada por. Tivemos um evento, um webinar do Comitê Gestor sobre Split Payment, vamos falar sobre isso. Mas nós listamos três temas, né? Uma, o IBS municipal relacionado a essa questão do MAN, e nós tivemos também, vamos chamar assim, a apuração assistida do MAN, do ISS e o Split Payment. Bom, para início de conversa, gente, nós temos aí uma questão importante, né? Quando a gente fala no MAN, simples, o MAN significa Módulo de Apuração Nacional. É ele que vai tratar o ISS durante esses 7 anos seguintes, para o universo da nota fiscal do Serviço Nacional. Ah, o meu município não aderiu à emissora. Então, continua, está no melhor dos mundos. Porque aqueles municípios, então são duas fases, né? Primeiro, o município que aderiu ao ambiente nacional, e ele o fez para garantir o repasse aos municípios de acordo com a arrecadação. Mas não aderiu ao emissor nacional. Não, a nota fiscal nós temos aqui o nosso, compramos em outubro de 2025, como vários, e vamos ao nosso. Ok, beleza. Então, essas empresas, esses municípios, estão viajando assim, céu de brigadeiro. Porque aqueles municípios que cravaram, não, vou adotar o emissor nacional, como, por exemplo, a cidade aqui, onde eu estou, onde eu moro, em Indaiatuba. Você entra no site, você só tem o link para ir no ambiente nacional e emitir a nota. Aí você me pergunta, e como é que se paga o imposto nessa cidade? Tem que ir lá na prefeitura para gerar uma guia e pagar, porque não existe apuração. Rio de Janeiro criou 3 obrigações acessórias novas por falta do MAN. Ah, mas eles não sabiam? Não sabiam. Eles não perguntaram? Não sei. Eu perguntei várias vezes no ano passado, e nossa, e me olhavam assim com ar de desconfiança. Quem é esse cara? Ele é novo aqui? Não, isso aí é do MAN. Oi, o MAN está pronto? O MAN não está pronto. Então, gente, esse é um cenário bem complexo. Às vezes proibido em alguns municípios, porque imagina assim, se o seu fornecedor vira para você e fala, eu não preparei a solução, faz na mão. Fornecedor de software, né? Aí a prefeitura adere, crava lá que ela vai adotar o modelo nacional, só que ela não tem como apurar, como cobrar o imposto dos contribuintes, porque não foi preparado. Quem não preparou? Receita Federal e SERPA, ponto final. Quem está emitindo, quem está gerando, desenvolvendo a nota de serviço, que também tem uma série de pendências. Ah, falta gente? Falta. Falta requisito? Falta. Mas, sinto muito, esse é o tamanho da encrenca. E vamos lembrar, a Prefeitura, a Receita Federal queria absorver o trabalho do Comitê Gestor. É isso mesmo, eles queriam fazer todo o processo de nota, nunca emitiram uma nota de mercadorias, queriam assumir todo o desenvolvimento de mercadorias, os eventos. Nós não temos um evento da nota de serviço no novo modelo, né, do IBS. E vai ter multa, vai ter tudo, mas não está pronto.
Parece até que eu estou criticando, assim, malhando demais, né? Mas eu estou só te posicionando qual é a realidade e por que que o MAN é fundamental nesse processo. E aí, lógico, né? O que deriva essa pergunta? Se o MAN é a continuidade da arrecadação do município, pelo menos nos próximos 7 anos, a pergunta que você vai fazer na sequência é: e aonde será apurado o ISS com créditos, com débitos, com notas de débito e crédito também, com cancelamentos, substituições, com serviços tomados? Aonde será apurado, calculado esse IBS, né? Eu falo IBS municipal e o povo chia, né? Porque não existe isso. Então, vamos entender. Vamos lá no lei complementar, que ele fala que a soma do o IVA, IBS, o IVA dual é a composição dos dois IVAs, e o IVA IBS é a soma do IBS municipal, o IBS UF e o Distrito Federal nesse pacote. Então, temos um IVA municipal, que em 2027 e 2028 vai ter uma alíquota de 0,5. 0,5. 0,05, perdão. E aí, a pergunta é clara, né? Aonde, aonde vai ser apurado tudo isso? Tudo pelo comitê gestor. O comitê gestor é o dono, vai assumir esse processo. Oi, professora Ana Lídia. Bom dia, obrigado. Fiquei mais velho. Bom, mas e aí a questão é, vamos apurar a parte do município, essa alíquota de 0,5 é teste, mas depois, de acordo com a alíquota definida, tudo vai ficar aqui no IVA IBS. Aí sim teremos o IVA IBS consolidado com o IBS municipal e IBS estadual. E o que que o comitê gestor está fazendo agora? Está trazendo todas as notas do ambiente nacional para a base da apuração assistida do IBS. Sério? É isso aí. Então, todas as notas de serviços que estão lá no ambiente nacional da nota de serviço. Ah, tem nota que foi emitida pela solução. Então, aqueles municípios que não adotaram o emissor nacional têm a obrigação de colocar lá no ambiente nacional a nota de serviço, com as tags. Ele colocar. Ou como em São Paulo, acrescentar um layout e cravar essas informações. É a responsabilidade do município que não aderiu ao emissor nacional. Então, vai estar tudo lá no ambiente. Ah, mas o time disso? Gente, integração é integração. Pai, pum. Hoje em dia, na velocidade da luz. A gente sei que não é assim, né? A gente sabe. Inclusive, agora teve problema dessa integração, a nota não estava lá, levava uma semana, 15 dias. Sabemos disso, acompanhamos esse processo. Eu faço parte lá do piloto, a gente discute, temos reuniões todas as segundas-feiras com o CEPRO, com a Receita, para discutir essas questões. Enfim, então, haverá todas as notas não emitidas no ambiente nacional migrarão para o ambiente nacional. Aí a pergunta que eu faço, você que tem uma projeção, tanto local como nacional, quantos municípios seus estão com o ambiente nacional e quantos não estão? Dos seus tomadores, dos seus prestadores de serviços, né? Vamos pegar aqueles que vão te dar crédito. Quais municípios, quais prestadores estão em municípios que não aderiram ao ambiente nacional? Por que que isso é importante? Por causa do seu crédito. Ele está discutindo aí em que momento essa nota vai migrar para o ambiente nacional. Instantâneo? Vai ter delay? Qual é o tempo desse
de colocar essa nota lá na nuvem do ambiente nacional. É essa informação que é importante porque você vai precisar desse crédito. Então, eu tenho que fazer um grande mapa. Meus fornecedores estão nesses municípios. Esses municípios estão com as soluções da X, Y, são várias empresas aí que fornecem para os municípios. Alguns ficaram a ver navios. Ribeirão Preto, Goiânia, esses foram os que mais pegaram. Entenderam o cenário? Então, eu tenho que primeiro saber, existe algum problema de integração das notas desses municípios? Pergunte ao seu fornecedor, para você não ter surpresas depois. Você é emitente? Se é emitente de nota de serviços, em quais municípios você está e quais soluções esses municípios estão utilizando? Ambiente nacional direto, ou fornecedor A, fornecedor B, X. Isso tem que estar na sua mão. Isso é material de gestão, é documentação de gestão do crédito, porque o financeiro vai te cobrar e você tem que estar com isso na crista da onda. Falar, infelizmente, nosso município. Eu sei de empresas que mudaram de Goiânia por conta desse problema aí, tá? Porque Goiânia comprou uma solução em outubro do ano passado, ou um pouquinho antes, mas entrou em operação em outubro do ano passado e começou a cobrar pela emissão da nota. Teve contribuinte que falou: tá bom, eu vou mudar de município. Ponto pacífico. Então, tem essas questões também que viraram problema, tá? Então, entendeu a gestão que vocês precisam fazer? A reforma tributária tem isso, tá? O momento do crédito, em que situação vai estar esse crédito. Você que tem municípios, fornecedores em outros municípios, né? Porque você tem a matriz em São Paulo, mas tem a filial lá em Ribeirão Preto, tem a filial em Goiás, Goiânia, no Paraná, e os fornecedores dessas regiões, a mesma coisa. Então, estou falando no âmbito global, tá? Dá trabalho? Muito trabalho. Aí depois nós temos. Tá tranquilo isso, né, gente? Para vocês, não é novo. Sei disso, Regiane, obrigado. Aí o segundo passo desse processo, o comitê gestor vai gerar a apuração assistida, o padrão que a gente vai ter também no modelo ICMS. É possível que tenha problemas? Não sei, acho que não. Porque o pessoal que está fazendo isso é muito profissional, usam as empresas, usam no bom sentido, tá? Trabalham com as empresas pilotos para poder azeitar o cenário. Lembrem que o universo de serviços mudou, né? Então, quando a gente tinha um padrão ou um modelo em que o crédito era limitado para obras, etc., agora não, o crédito é amplo, base ampla, tudo vai ser crédito, desde que esteja bem documentado e não tenha ressalvas lá no RIBS. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou tomar crédito de tudo? Bom, vamos pegar o exemplo clássico que surgiu bem no início, né? Que é a questão da consultoria. A gente tinha antigamente, ou tem ainda, aquelas notas de débito de consultoria, que não tem nada a ver com a nota de débito do comitê gestor, do IBS. Vamos esclarecer um detalhe aqui, tá? Quando eu falo nota de débito e crédito do IBS, é nota de crédito, débito, é a sua conta gráfica. Olha que legal, né? Você já sabe o tamanho da sua conta gráfica? Tem gente que não teve acesso a isso, não conheceu o cenário de conta gráfica, já chegou, né? Conta gráfica é um termo que a gente usa muito, usa na contabilidade, mas são todos aqueles outros lançamentos, outros créditos e débitos no fechamento da apuração. Então, você tem lá que estornar, você tem que suspender, enfim, tem algumas coisas que estão num cenário que você pode fazer o pagamento, né, na escritura, lançamento na escrituração contábil. Então, por exemplo, eu tinha venda para a Zona Franca de produto semi-elaborado. Então, eu tinha que listar todos os produtos e depois fazer o que a gente chamava de fação, que é o PEPs, né? E aí calcular o imposto em cima do PEPs.
E é justamente isso que é a conta gráfica. Então, tudo isso que você tem hoje na sua conta gráfica, com os orçamentos, agora no ambiente do IBS CBS vai ser uma nota de débito ou uma nota de crédito. Mas a consultoria tem aquela antiga nota de débito que vai continuar existindo, que é despesas com táxi, despesas com Uber, até passagem aérea, se bobear tem. E aí, como que vai ser essas notas? É uma briga gigantesca, porque já tem parecer, já tem autuação, e defesa e recurso de que precisa emitir uma nota. Enfim, é uma forma de burlar a tributação, atribuindo as despesas contratadas pela consultoria para pagamento pelo contratante, sem ter que eu assumir essas despesas e depois fazer uma nota fiscal. Isso aí, ó, esse modelo é um que tem que ser corrigido. Ah, mas falamos em passagem aérea, né? Uma análise inicial, o fisco falou, olha, essa passagem aérea da consultoria, do consultor que foi no cliente, isso é custo dele, não tem que, ele tem que tomar crédito. Outros já dizem que não, isso aí é consumo pessoal. Oi? Eu consumindo pessoalmente uma viagem para ir no cliente, para apresentar um produto, para dar um suporte técnico. Então, isso ainda não sei se é saudável, mas talvez tenhamos umas discussões em relação à composição desses itens de consumo pessoal numa consultoria, por exemplo, que a gente está falando muito do ISS, né? No caso da consultoria por uma indústria, né, ela está indo à indústria ou está prestando serviço para outro prestador de serviço. Então, dependendo do perfil de empresa, essa discussão vai ficar acalorada, tá? Porque não teve essa discussão até agora. Teve a posição do fisco numa reunião que a gente cobrou, mas é em extraoficial. Ali diz que a lista está grande, tá? Está lá no RIBS, e eles trataram essa questão do consumo pessoal por conta até do evento de consumo pessoal. Então, vamos aguardar um pouquinho. No mês passado, para mim, me disseram que estava em 2.140 artigos, 2.140 páginas. Vamos aguardar isso aí, 900 artigos. A data para a publicação do RIBS está lá na resolução do Conselho, que saiu agora, essa semana, inclusive, eu nem publiquei no portal Exped Brasil, 45 dias a partir de 1º de março. Olha só. Então, dia 15 de abril vai ser publicado, é a primeira data. Então, a gente tem um parâmetro. A primeira data é 15 de abril. Mas lá tem um item que diz que, caso haja necessidade, o comitê gestor pode prorrogar esse prazo. Tem problema de montar esse RIBS? Lógico que tem, né, gente? Ele está falando do RIBS com o ICMS e com o ISS. Aí tem um outro RIBS que conseguiu separar, inicialmente ia ser tudo junto, agora fala o RIBS CBS. O conceito é o que bate em Chico, bate em Francisco. Não sei se é bom esse termo, mas tem coisas que a gente já identificou que não estão azeitadas, principalmente na Zona Franca de Manaus, e há uma discussão, eu já cobrei isso aí, porque temos lá no nosso comitê o GEIFES. Aliás, o GEIFES reuniu quarta-feira para tratar de uma lista, gente, porque como não teve o evento de quarta-feira, teremos de quarta-feira, de janeiro, de fevereiro, por conta do carnaval e férias. Então, teremos agora em março, e vem carregados de coisa, né? A lista é extensa. Mas eu estou preparando um modelo diferente para dar tempo de todo mundo falar de todos os temas e repercussões na sua operação. A gente manda no WhatsApp a agenda, eu já fiz algumas provocações, principalmente do Street Payment, e a ideia é que isso, na quarta-feira, a gente trate desses temas todos e teremos um convidado especial, o professor Douglas Campanini, para falar da IN 2305, sobre a questão dos incentivos fiscais, a redução linear, né? Bom, então entendemos uma, gente, entendemos que vai ter uma apuração assistida
desenvolvida pelo Comitê Gestor, que trabalha agora na API de resgate das notas fiscais de serviço que estão lá no ambiente nacional. Eu falei isso aí para um grupo que não, fora do grupo de piloto de reforma, estranharam. Eu falei, o modelo estadual que vocês conhecem e que vai perdurar até 2032 está sofrendo mudança. Uma das mudanças é isso. O comitê gestor precisa das notas de serviços. Então, gente, olha só, cuidado com esse processo, né? Cancelamento de notas. Porque, olha só, o comitê gestor vai lá, busca a informação e traz. Por isso, não vai ter manifestação mais, né? Nem no âmbito de serviço, nem no âmbito de mercadorias. Porque não vai ficar indo e voltando, indo e voltando. Aí eu, né, como falar. Não tem. Ele vai lá, buscou o estanque, trouxe um abraço. Ah, mas essa nota foi cancelada. Cancelada, substituída, explica isso aí. Eu estou ficando sem bateria. Então, muito cuidado, corrija o processo. Reforma tributária é muito de correção de processo. Eu falo para o meu parceiro, o Jair Fal, tem experiência gigantesca na questão de processo, em vários projetos. Corrigindo o processo, você resolve todos os problemas de integração que você possa ter em relação à reforma tributária. Mas precisa, primeiro, mapear, identificar o problema, identificar o gap, treinar, capacitar o time e acabar com esses modelos, tá? Cancelamento de nota. Por que cancelou a nota? Não tem a medição? Não tem a PO? Por que cancelou? Quem é o responsável? Tem multa agora para pagar. Quem vai pagar essa multa? O cliente vai cobrar. Tá bom? O cliente, perdão, o fornecedor, né? O cliente vai ter que pagar, né? Porque fechamos um acordo, tá no contrato, tá? Olha o contrato aí também, né? Nossa, esse contrato tem tanto problema, tantos aditivos, né? Primeiro deles lá atrás, o que que era? Preço net, fim do graçado. Agora, talvez tenha aí que corrigir de novo, porque se incluir o IBS na base do ICMS, vai ter um grossap IBS e o IBS, e aí a correção desses contratos. Mas o primeiro item era esse. Agora você tem a correção, um pouquinho antes, né? Você tem a correção, você vai praticar split ou não vai praticar split? Você sabe quais os seus clientes vão praticar split? Isso já é o pano de fundo para a gente entrar no terceiro item. Veja que a reforma tributária, ela agora está na operação. Você precisa revisitar esses processos. E não dá para ficar sem eles. Estou procurando aqui. Ah, está aqui. Pronto. Você precisa de ajuda? Vai lá no portal Espere Brasil, você tem a reforma tributária no detalhe para tratar desse assunto no nosso Masterclass. E eu e a professora Gisley, a minha sócia, a gente trata da reforma tributária em 8 horas de reforma tributária, tratando dos principais tópicos, dos principais temas. E a gente já está brincando, né? Brincando sério. Vai ter que fazer como eu falo, uma atualização, porque tem tanta coisa nova de quando a gente fez lá em janeiro até agora, você não tem noção. Então, eu estou até procurando aqui o link antes de começar a falar do split payment. Ó, vou te dizer, só antes de fechar a questão da apuração assistida do IBS municipal, você vai lá no artigo 15, que ele fala: o IBS incidente sobre cada operação corresponderá à soma da alíquota do estado de destino da operação e a alíquota do município de destino da operação. Você lembra que eu falei com quais municípios você trabalha, porque você tem fornecedores
nesses locais. E você tem, ele emite a nota dele no ambiente local ou no ambiente nacional? Para vocês terem a noção do time que essa nota vai migrar. Ele vai usar a alíquota do seu município. E a mesma coisa, isso se você for matriz, estiver no estabelecimento matriz. Se você estiver no estabelecimento da filial, a mesma coisa. Então, se você é emitente, aí você tem que fazer a repercussão dessa alíquota do destino também na operação. Então, quanto a isso, está tranquilo. A apuração assistida lembra a confissão de dívida, então você precisa estar com esse modelo bem azeitado. Aí a pergunta, né, que muita gente faz, a gente já falou, quem vai puxar a apuração assistida é o Estado, não é o município. Como não é o município? Brincadeira, né, gente? A estrutura do comitê gestor, e tem um grupo do município, a gente tem reunião com eles toda semana, toda segunda, às 17 horas. Eles serão os responsáveis pela apuração assistida dentro do ambiente do comitê gestor. E a gente está falando assim, comitê gestor, muita gente acha que é o CONFAS. Acabou. Agora, o comitê gestor é nacional. Tá? Agora vamos falar do split payment, que é mais para você. A gente teve o evento da nota fiscal, as notas técnicas 2026.001, versão 1.01, que não foi atualizada, né? Então, nós temos essas novidades que o comitê gestor trouxe, atualização dos meios de pagamento, a tabela foi publicada. E quando você olha para o modelo de comitê gestor, o que acontece? O que a gente tem em termos de cenário? Obrigatório para B2B? Não. Facultativo, sempre, no primeiro momento, facultativo. Isso é desde o início do SPED. B2B. O que é B2B, gente? Venda para empresas. Operação entre empresas. Qual é a vantagem de uma operação de split payment? Pagar o imposto e tomar o crédito. Mas, eu sempre falo, se não for venda à vista, né? Venda à vista, eu não tenho crédito com aquela empresa. Vou pagar à vista. Eu quero imposto agora. Tranquilo. Eu não, eu tenho 90, 180 de prazo de pagamento. Você acha que eu vou pôr a mão no bolso para pagar o imposto? Se ele pode pagar no dia 25 do mês subsequente, um abraço. O fisco, eu falei isso para o fisco várias vezes e eles não enxergam isso. Assim, a gente cansou de levar questões da operação para o fisco para entender como que as empresas atuam. Então, no Split Payments, o B2C, consumidor, e-commerce, etc., vai ser uma segunda etapa, mas nesse modelo eles fizeram a apresentação, e eu queria mostrar para vocês aqui, do cenário que está lá, né, na nota técnica, tá? Então, só para a gente pontuar, para não ficar o dito pelo não dito. Espera aí que a gente vai colocar. Opa, tem que divulgar. Então, vamos dar uma olhada nesse fluxo que eles botaram, que é bem interessante. Fecha aqui. Vamos lá. Agora sim. Então, você está aí com esse fluxo que está na nota técnica, não tem nenhum segredo, não estou inventando nenhuma história. Tá? O que acontece? Ele tem vários cenários que foram apresentados, né? Boleto, Pix e TED. Oi. Boleto. Gente, esse modelo que eles colocaram, que esses três modelos, existe um problema do ID de vinculação, a vinculação do pagamento, o ID de pagamento. Então, quando o pagamento ocorre separado da nota fiscal, isso acontece? Acontece.
vários cenários. Acontece, depende muito também do perfil de empresas. Eu trabalho com clientes que isso não vai acontecer nunca. Olha que perigo, né? Sei lá. Ah, alguém vai pagar primeiro, vai gerar o boleto para depois emitir a nota? Não, não vai. Nos meus clientes, não. Empresas multinacionais com compliance, não se emite boleto sem o documento fiscal. Ah, onde pode acontecer na parte de serviços? Vou dar um exemplo comum. Cursinho universitário. Eles geram 12 boletos, você vai pagando um por um, e todo mês ele te manda a nota fiscal. Não é assim que funciona? Serviço de contabilidade digital aí, são os online. A mesma coisa, eles cobram, debitam o cartão seu, você coloca o cartão lá, debita, e depois eles emitem a nota. Então, tem algumas questões entre empresas, né? Então, tem cenários de perfil de empresas que o boleto é o primeiro momento, a cobrança acontece, depois vai a nota fiscal. Normalmente na área de serviços. Quando é mercadorias, tem um adiantamento, que é um capítulo à parte. Inclusive, fiz ficar revendo o que está lá na cartilha, né? Porque a cartilha diz que se você não sabe o produto, não tem que emitir nota. Eles estão revendo isso. Mas aqui no boleto, assim, o boleto foi emitido e depois o fornecedor tem que emitir a nota. Imagina que você vai fazer uma compra no web. O tema não é web, tá? O físico não quer citar o web, mas eu vou citar. Você vai na web, tem lá a opção de cartão, de Pix e tem a opção de boleto. Aí você gera um boleto para pagar. E aí vai para o seller emitir a nota. Depois que confirmar o pagamento. Tá um exemplo que você pode tratar. O segundo exemplo que está também na nota técnica é o Pix. Foi feito o Pix na conta de fulano, olha, me emite a nota aí, tá, manda o produto. É a mesma coisa. E o outro, neste caso, o que acontece? Ele criou um evento de vinculação, porque senão ele não consegue gerar um crédito, apropriar esse crédito para a operação da pessoa jurídica. Ele não sabe quando foi pago, se foi pago. Então, o ID, ou o evento de vinculação, é justamente para compor o crédito do interessado, do comprador. E o outro item, bem rapidinho, gente, é o teste. Também é o mesmo cenário, né? Foi feito um depósito e logo depois o fornecedor é informado, está na conta. Teve uma época que a gente acompanhou processos em que o camarada está devendo. Tem lá um boleto que ele não pagou. Está lá no comercial, na área de cobrança, melhor dizendo, financeira, cobrando o cara, ligando e tal. Aí ele fala o seguinte, ó, baixa o título lá no banco, né, que vai para a protesta, que eu faço o depósito. Nossa, cansei de ver isso. Chegou a ter uma empresa do setor de telecom com 8 pagamentos do mesmo título. Empresa gigante. Cada hora é um que é cobrado, e aí fez o Pix, né, o processo fez o Pix, o depósito em conta, né? Na época não tinha o Pix. Enfim, 8 vezes o mesmo título. Isso não é compliance, gente. Isso é risco para a companhia. Mas como é que você corrige isso depois? Como é que você recebe 8 vezes a mesma nota fiscal? É só dor de cabeça. Então, mas para quem adota esse procedimento de primeiro receber para depois emitir a nota, vai ter um evento de vinculação. E, logicamente, vai demandar do seu fornecedor de solução fiscal, de solução de mensageria, para complementar a informação. Tá? Basicamente é isso que está na nota técnica. Ele apresenta o evento de cancelamento e o evento de complementação de informação, pedindo, inclusive, o CNPJ de quem pagou e de quem recebeu. São as mesmas pessoas jurídicas na sua empresa? Quem paga, quem recebe é o mesmo que faturou? Às vezes não. Quando é CNPJ 12 posições, é um problema, né? Porque a matriz fatura ou compra, vamos falar da fatura. A matriz fatura e a entrega sai pela matriz. Já viu isso? Ou
a filial fatura, mas a cobrança da matriz, como acontecia lá no 1601, que deu um rolo danado. O outro assunto em cima do split tem duas questões importantes. Que o fisco não tratou, e eu até coloquei aqui, espera aí que eu vou ler para vocês aqui. Lógico que existem repercussões em cima desse modelo, né? Porque lá atrás, a pergunta que eu fiz foi: me diz uma coisa, vou fazer, o meu cliente vai precisar fazer opção, essa opção é por fornecedor ou é geral? Então isso acabou, não vai ter mais, tá? A cada operação a decisão sai na hora. Lógico que você tem que ter lá cuidados em relação a isso. E o fisco promete que vai ter lá a plataforma para confirmar se o cara pagou realmente ou não. Tem alguns aspectos importantes nesse processo, porque a gente agora tem a mudança do fato gerador. Eu já falei aqui umas 3 vezes. Eu posso mudar o fato gerador daquelas operações cujo fato gerador não se concretizou, né? Aquele final de faturamento, final de mês. A entrega aconteceu no mês seguinte, ou seja, o fornecimento aconteceu no mês seguinte, e aí eu posso, a meu critério, não é obrigatório mudar. Olha, eu faturei no dia 29, mas a entrega aconteceu no dia 5, então eu estou mudando o faturamento, confirmo a entrega no evento, e aí o que, que acontece com o crédito? O vencimento desse imposto fica para o mês subsequente ao que estava previsto. O cliente, se não for informado, vai achar que você não pagou. E aí vai ter problema. Já pensa nisso? Por isso tem que estar no contrato, prevendo que, caso haja necessidade, haverá a mudança do fato gerador e será comunicado. Numa época que está uma discussão até de informe de rendimento, informar o cliente que você fez a movimentação do fato gerador e, consequentemente, empurrou o pagamento para mais um mês e ele não vai ter o crédito, isso aí não estava na negociação comercial, isso vai dar rolo. Quem decide isso? O financeiro, o comercial, o jurídico, o presidente da empresa. O financeiro está louco babando atrás disso, né? Se ele puder empurrar o imposto lá para frente, para ele é melhor, em função até do gap de caixa, do fluxo de caixa que ele vai ter. Tá bom, gente? Split tem essas particularidades. Tem um item que não foi falado na reunião, eu até tinha colocado aqui, aí não sei onde eu pus, que é a questão do parcelamento, né? Lá no texto, ele diz assim, eu tenho aqui, está na lei. Eu baixei a lei. Artigo 34, né? Se não me engano, é isso mesmo. Deverão ser observadas ainda as seguintes regras para o split. Inciso 2. Nas operações com bens ou com serviços com pagamento parcelado pelo fornecedor, a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS deverão ser efetuados de forma proporcional na liquidação financeira de todas as parcelas. A liquidação financeira de todas as parcelas, então imagina o seguinte, eu tenho o parcelamento em 10 vezes. A segregação e o recolhimento do IBS deverão ser efetuados de forma proporcional. Está dizendo que eu tenho que porcionar o imposto. Fiz com a primeira vez que eu fiz essa pergunta, lá em 2014, 2024, ele subiu dava salto. Não, vamos, isso é uma negociação financeira do contribuinte com o fornecedor, não tem nada a ver. O imposto não está nesse pacote. Tá aí, ó. E aí, como é que vai ser? Já perguntei várias vezes, tá? Quando eu tiver a resposta, eu volto aqui para falar para vocês. Mas pelo texto, a liquidação financeira de todas as parcelas é na 10ª parcela, não é na primeira. Ah, mas o que, que vai acontecer? Lógico que vamos analisar. Eu fiz em 10 vezes, então, digamos que a primeira parcela é no dia 15 do mês seguinte. Ah, e quanto que é o imposto sobre essa parcela? R$ 100, tá bom? Não, vamos pegar 280. R$ 280 desta parcela.
parcela de R$ 1.000, tá bom? A alíquota de 28%. Só que o fornecedor está correndo por fora. Ele tem um imposto a vencer no dia 25. E ele tem que pagar o imposto integral. As próximas parcelas já não tem sentido pagar o imposto que já foi pago pelo fornecedor. A não ser que o fisco diga assim, não, o que a gente está colocando aqui, que, como foi parcelado pelo fornecedor, essa segregação é por conta dele e não do fisco. Então, aquela parcela que vem, o imposto que vem ser integral no dia 25 do mês seguinte ao faturamento, vai vencer a primeira parcela. Só que já foi paga pelo cliente, né, no split. Falando de split. Então, essa questão aí que a gente pediu mais esclarecimentos para o fisco, porque na nossa forma de entender, se o fornecedor pagou no dia 25, as parcelas ficaram sem sentido. Tá bom? Estourou alguma coisa aqui. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, em termos de MAN, em termos de apuração assistida do IBS municipal e as questões que ainda não foram ditas no comitê gestor sobre split payment, ainda tem algumas pendências, outros desenvolvimentos, isso aí foi falado. Então, vamos acompanhar tudo isso juntos, porque ninguém atravessa a reforma sozinho, vocês sabem disso. O Masterclass está lá no portal Espere Brasil, à sua disposição. Eu até ia pôr o link aqui, mas você pode ir lá direto no portal Espere Brasil e vai conseguir adquirir. Está com uma oferta muito boa agora para vocês, da versão gravada. E eu vou ter uma live com a Gisleice no dia 24 de março, para quem adquiriu o comitê, o Masterclass gravado. Então, você comprou, assistiu, acompanhou o dia inteiro, ou aos pouquinhos, gravado, né? Como a gente faz com as séries da Netflix, ou do Prime, ou do HBO Max. E aí você fala, bom, agora tem um monte de perguntas, como que eu vou fazer? No dia 24 de março, às 14 horas, estaremos eu e a Gisleis ao vivo para responder as suas perguntas. E você pode, ao fazer a inscrição, a compra, você pode também colocar a sua pergunta já lá. Porque dependendo da pergunta, a gente já pergunta antes por fisco, porque eu vejo, tem coisas que eles não responderam ainda. Tá bom? Então, dá um pulo lá no portal, você tem o link direto para adquirir o Masterclass gravado. Ou então aqui no LinkedIn mesmo, você tem no portal, na página do portal Espere Brasil. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.